Uma jovem de origem humilde salva a vida de um poderoso empresário em circunstâncias extraordinárias. Esse ato de coragem transforma não apenas sua própria realidade, mas também desperta questões profundas sobre justiça e pertencimento social. A partir desse encontro improvável, uma jornada de superação e transformação se inicia, revelando segredos que mudarão para sempre a vida de todos os envolvidos. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Aos 17 anos, Kiara já havia aprendido que a invisibilidade podia ser tanto uma maldição quanto uma bênção. Filha de uma empregada doméstica que dedicara mais de 2 décadas de sua vida aos cuidados de uma das famílias mais influentes do país, ela cresceu observando de longe um mundo que parecia existir em uma dimensão paralela à sua. A mansão onde sua mãe Agnes trabalhava era um universo de mármore, cristal e luxo, que contrastava brutalmente com a pequena casa de 2 cômodos nos fundos da propriedade, onde as duas viviam em uma simplicidade quase ascética. Durante todos esses anos, Kiara teve acesso visual a um estilo de vida que jamais imaginara possível. Piscinas infinitas que refletiam o céu, festas suntuosas com centenas de convidados elegantemente vestidos, carros importados que chegavam e partiam como se fossem brinquedos caros, e uma rotina de privilégios que parecia não ter fim. No entanto, sua realidade permanecia confinada àquele pequeno espaço onde dividia um quarto apertado com a mãe, onde o luxo se resumia a uma televisão antiga e onde os sonhos tinham que ser cuidadosamente calibrados para não se tornarem frustrações dolorosas. Agnes sempre fora uma mulher de poucas palavras, mas de uma dignidade inabalável. Trabalhava com uma dedicação que beirava a devoção, levantando antes do amanhecer e retornando para casa apenas quando as últimas luzes da mansão se apagavam. Nunca se queixava, nunca demonstrava amargura, mas Kiara percebia nos olhos da mãe uma melancolia silenciosa que falava de sonhos adiados e oportunidades perdidas. Era como se Agnes tivesse feito um pacto silencioso com a vida, aceitando sua condição em troca da estabilidade e da possibilidade de oferecer à filha algo que ela própria nunca tivera: a chance de estudar. A escola pública que Kiara frequentava ficava a quase 2 horas de caminhada da propriedade. Todos os dias, ela percorria esse trajeto 2 vezes carregando uma mochila remendada e livros emprestados, mas também carregando uma determinação que queimava como uma chama inextinguível em seu peito. Seus colegas de classe vinham de realidades similares, mas poucos possuíam a mesma sede de conhecimento que a consumia. Ela devorava cada página, absorvia cada explicação dos professores e transformava cada lição em uma peça do quebra-cabeças que um dia, esperava, revelaria o caminho para uma vida diferente. Durante as tardes, quando terminava os deveres escolares, Kiara costumava sentar-se na pequena varanda de sua casa e observar o movimento da mansão. Podia ver Marco Allianz, o magnata dono de um império empresarial que se estendia por diversos setores da economia, caminhando pelos jardins meticulosamente cuidados, enquanto falava ao telefone sobre negócios que movimentavam milhões. Sua esposa Rose circulava pela piscina com amigas igualmente elegantes, e sua filha Olivia, apenas 2 anos mais nova que Kiara, recebia amigos em festas que pareciam saídas de revistas de moda. O que mais intrigava Kiara não era exatamente a riqueza em si, mas a naturalidade com que aquelas pessoas habitavam aquele mundo. Era como se tivessem nascido sabendo como se comportar em jantares formais, como escolher as roupas certas, como falar com a desenvoltura de quem nunca duvidou de seu lugar no mundo. Ela, por outro lado, sentia-se como uma eterna observadora, alguém que estudava os códigos de um universo ao qual não pertencia, mas que secretamente almejava compreender. As raras vezes em que precisava atravessar os jardins da mansão para levar algo à mãe, Kiara movia-se como uma sombra, evitando contato visual e procurando não chamar atenção. Olivia e seus amigos a viam, é claro, mas era como se ela fosse parte da paisagem, tão invisível quanto as estátuas que decoravam o jardim ou as flores que embelezavam os canteiros.
Essa invisibilidade a machucava, mas também lhe oferecia uma perspectiva única sobre aquela família que, sem saber, estava sendo constantemente observada e estudada por olhos curiosos e inteligentes. Agnes raramente falava sobre os patrões, mantendo uma discrição profissional que beirava o sagrado. Mas, ocasionalmente, durante os jantares silenciosos que compartilhavam, deixava escapar comentários que revelavam a complexidade daquelas pessoas que Chiara via apenas superficialmente. Marco, descobriu, não dormia bem há anos, assombrado por decisões empresariais que haviam afetado milhares de funcionários. Rose passava horas ao telefone com psicólogos, tentando lidar com uma ansiedade que as riquezas não conseguiam curar. E Olivia, apesar de toda a aparente perfeição, vivia sob uma pressão constante para corresponder às expectativas de uma família que media o valor das pessoas por seus sucessos e conquistas. Essas revelações humanizavam aquelas figuras que Chiara havia construído em sua mente como personagens quase mitológicos. Começou a entender que a riqueza, embora oferecesse conforto e oportunidades, não era uma solução mágica para os dilemas fundamentais da existência humana. As pessoas ricas também sofriam, também se sentiam perdidas, também buscavam propósito e significado. A diferença era que suas lutas aconteciam em cenários dourados, enquanto as delas se desenrolavam em um palco muito mais modesto. Durante as noites de inverno, quando o frio cortava, através das paredes finas de sua casa, Chiara costumava fantasiar sobre como seria viver do outro lado daqueles muros, não necessariamente pela riqueza, mas pela sensação de pertencimento, pela possibilidade de não ter que se preocupar com contas básicas, pela oportunidade de focar inteiramente nos estudos, sem ter que ajudar a mãe com tarefas domésticas ou se preocupar com o dinheiro da passagem de ônibus para a escola. Era uma noite particularmente gelada de junho, quando o destino decidiu embaralhar todas as cartas. Agnes havia adoecido com uma gripe forte e estava de cama há 3 dias, tremendo de febre e tosse. A pequena casa não tinha aquecimento, e a única fonte de calor era uma lareira improvisada que Agnes havia construído anos atrás, usando tijolos velhos. Para alimentá-la, era necessário buscar lenha na pequena floresta que ficava nos limites da propriedade, onde os jardineiros costumavam descartar galhos secos e folhas mortas. Chiara hesitou antes de sair. A floresta à noite não era exatamente um lugar acolhedor, e sua mãe sempre a havia alertado para evitar aquela área depois do anoitecer. Mas ouvir Agnes tossindo e tremendo de frio foi suficiente para que ela pegasse uma lanterna velha, vestisse o casaco mais quente que possuía e se dirigisse para a mata. O bem-estar da mãe sempre seria sua prioridade absoluta, não importando quais riscos isso pudesse envolver. A floresta noturna era um labirinto de sombras e sussurros. Chiara caminhava cuidadosamente entre as árvores, a luz fraca de sua lanterna, criando círculos trêmulos no chão coberto de folhas mortas. O frio penetrava através de seu casaco fino, mas ela mantinha o foco na missão: encontrar lenha suficiente para manter Agnes aquecida durante a noite. Cada passo era calculado, cada movimento deliberado, pois sabia que um tropeço ali poderia resultar em ferimentos que simplesmente não podiam se dar ao luxo de tratar. O silêncio da mata era quebrado apenas pelo ruído de seus passos e pelo farfalhar das folhas quando a brisa gelada se movia entre os galhos. Chiara começou a recolher os pedaços de madeira mais secos, empilhando-os cuidadosamente em seus braços. Estava concentrada na tarefa quando um som completamente inesperado cortou a quietude da noite. Uma voz fraca, quase um sussurro desesperado, pedindo ajuda. Inicialmente, pensou que fosse sua imaginação, um eco de seus próprios medos sendo projetado na escuridão. Mas o som se repetiu, mais nítido agora, carregado de urgência e desespero. Era definitivamente uma voz humana, e vinha de uma direção mais profunda na floresta, onde as árvores se tornavam mais densas e a escuridão mais impenetrável. Chiara largou a lenha que havia coletado e seguiu em direção ao som. Seu coração batia acelerado, não apenas pelo esforço físico,
mas pela apreensão do que poderia encontrar. A voz continuava chamando por socorro, cada vez mais fraca, como se quem quer que fosse estivesse perdendo as forças rapidamente. Foi quando a luz de sua lanterna iluminou uma cena que jamais esqueceria pelo resto da vida. Pendurado entre os galhos de uma árvore alta, preso por cordas de escalada que aparentemente se haviam emaranhado durante uma tentativa de descida, estava Marco Allians, o magnata que ela observava de longe todos os dias, sempre impecavelmente vestido e emanando autoridade, agora se encontrava em uma situação de vulnerabilidade absoluta. Ele estava consciente, mas claramente ferido. Uma das pernas pendia em um ângulo estranho, sugerindo uma possível fratura, e havia sangue em seu rosto, provavelmente resultado de arranhões causados pelos galhos durante a queda. Suas roupas estavam rasgadas e ele tremia, tanto de frio quanto de dor. Quando seus olhos se encontraram com os de Kiara, ela viu ali algo que nunca havia visto antes. Medo genuíno. "Por favor", ele sussurrou com uma voz rouca. "Preciso de ajuda. Estou aqui há horas." Kiara ficou paralisada por um momento, tentando processar a situação surreal. O homem mais poderoso que conhecia, alguém cujas decisões afetavam milhares de vidas e movimentavam fortunas inimagináveis, estava ali dependendo dela, uma adolescente sem recursos, para sobreviver. Era como se todos os papéis sociais tivessem sido temporariamente suspensos, deixando apenas duas pessoas numa situação de extrema humanidade. A primeira reação foi de pânico. O que ela poderia fazer? Não tinha equipamento de resgate, não possuía telefone celular para chamar ajuda, e estava longe demais de qualquer lugar onde pudesse encontrar assistência rapidamente. Além disso, Marco estava suspenso a uma altura considerável, e qualquer tentativa de resgate mal planejada poderia resultar em uma queda que pioraria drasticamente seus ferimentos. Mas enquanto considerava suas limitadas opções, Kiara percebeu algo fundamental. Ela não podia simplesmente deixá-lo ali. Independentemente de quem ele fosse, independentemente da distância social que normalmente os separava, ali estava uma pessoa em perigo que precisava de ajuda. E ela era, no momento, a única pessoa capaz de fornecê-la. "Estou vendo", ela respondeu, tentando manter a voz calma apesar da adrenalina que corria por suas veias. "Vou tentar tirá-lo daí." Marco a observou com uma mistura de esperança e ceticismo. Era óbvio que ele duvidava da capacidade de uma adolescente magra de resolver uma situação que exigiria força física considerável e conhecimento técnico, mas não estava em posição de recusar ajuda, independentemente de quem a oferecesse. Kiara começou a avaliar a situação metodicamente. A árvore era alta, mas não impossível de escalar. Os galhos pareciam resistentes o suficiente para suportar seu peso, e ela sempre fora ágil, acostumada a escalar muros e árvores durante a infância quando brincava nos arredores da propriedade. O problema principal seria cortar as cordas que mantinham Marco preso e depois ajudá-lo a descer de forma segura. Ela lembrou-se de que carregava sempre um pequeno canivete, uma herança de seu pai que Agnes havia lhe dado anos atrás. Era uma ferramenta simples, mas com uma lâmina afiada que poderia ser útil para cortar as cordas. O desafio seria chegar até ele sem se ferir gravemente no processo. "Vou subir até o senhor", ela anunciou, guardando a lanterna no bolso de uma forma que ainda permitisse alguma iluminação. "Tenho uma lâmina que pode cortar essas cordas." "É muito perigoso", Marco protestou fracamente. "Você pode se machucar." Kiara quase sorriu da ironia. Ali estava ele, preso a metros do chão com ferimentos visíveis, preocupando-se com a segurança dela. Era um lado de Marco Allians que ela nunca havia imaginado existir, uma humanidade que contradinha a imagem fria e calculista que sempre havia associado a ele. "Mais perigoso que deixá-lo aí", ela respondeu pragmaticamente, já começando a subir. A escalada foi mais difícil do que havia antecipado. A casca da árvore era áspera e cortava suas mãos a cada movimento. Seus dedos rapidamente ficaram em carne viva, e ela podia sentir o sangue escorrendo por seus pulsos. Além disso,
o frio tornava seus movimentos mais lentos e menos precisos, e a escuridão limitava severamente sua visão, forçando-a a confiar principalmente no tato. Cada metro conquistado era uma vitória pequena, mas significativa. Marco a observava com uma atenção que mesclava admiração e preocupação, oferecendo palavras de encorajamento sempre que ela hesitava. Havia algo profundamente surreal naquela inversão de papéis, o patrão dependendo da empregada, o poderoso sendo salvo pela invisível. Quando finalmente chegou à altura onde Marco estava preso, Chiara pôde avaliar melhor a situação. As cordas haviam se emaranhado de forma complexa ao redor de vários galhos, criando uma teia que seria difícil de desatar sem ferramentas adequadas. A única solução viável seria cortá-las estrategicamente, mas isso exigia cuidado extremo para evitar que Marco caísse abruptamente. "Vou cortar uma corda de cada vez", ela explicou, retirando o canivete do bolso. "O senhor precisa me dizer se sente alguma mudança na tensão." Marco assentiu, impressionado com a metodicidade da adolescente. Era evidente que ela estava improvisando, mas havia uma inteligência prática em sua abordagem que o tranquilizava parcialmente. Chiara começou a trabalhar cortando cuidadosamente cada fibra. Era um processo lento e meticuloso, pois cada corte precisava ser calculado para não comprometer a estabilidade do conjunto. Suas mãos estavam dormentes de frio e dor, mas ela mantinha o foco absoluto na tarefa. Depois do que pareceu uma eternidade, Marco finalmente se libertou do emaranhado de cordas. Chiara o ajudou a se posicionar melhor nos galhos e juntos começaram a descida. Era um processo ainda mais delicado que a subida, pois Marco estava claramente ferido e tinha dificuldade para se mover com agilidade. Quando finalmente tocaram o solo, ambos estavam exaustos. Marco mal conseguia ficar em pé sem apoio, e Chiara estava visivelmente abalada pelo esforço físico e emocional da experiência. Mas haviam conseguido. Contra todas as probabilidades, uma adolescente de 17 anos havia resgatado um dos homens mais poderosos do país, usando apenas coragem, inteligência e um canivete antigo. A jornada de volta à civilização foi uma prova de resistência que testou os limites físicos e emocionais de ambos. Marco apoiava-se pesadamente no ombro de Chiara, cada passo sendo uma negociação cuidadosa entre a urgência de chegar logo a um local seguro e a necessidade de não agravar seus ferimentos. A perna, ferida, o fazia mancar acentuadamente, e ela podia sentir como ele lutava para não demonstrar toda a extensão de sua dor. Chiara, por sua vez, descobriu reservas de força que nem sabia possuir. Apesar de seu físico pequeno e delicado, conseguiu suportar parte considerável do peso de Marco durante quase 2 horas de caminhada pela floresta e depois pela estrada escura. Suas costas doíam, seus braços tremiam de fadiga, mas uma determinação férrea a mantinha em movimento. Estava salvando uma vida, e isso era tudo o que importava naquele momento. Durante a caminhada, tentaram conversar para manter Marco consciente e alerta. Foi a primeira vez que Chiara teve uma interação real com o magnata e descobriu aspectos de sua personalidade que a surpreenderam. Longe da pompa corporativa e das formalidades sociais, Marco revelou-se uma pessoa mais complexa e humana do que ela havia imaginado. "Como você soube que eu estava lá?" ele perguntou durante uma pausa para descanso. "Eu estava coletando lenha para minha mãe", Chiara explicou simplesmente. "Ela está doente e nossa casa é muito fria." A simplicidade da explicação pareceu impactar Marco profundamente. Ele a observou com uma expressão nova, como se a estivesse vendo pela primeira vez, realmente, vendo não apenas como uma figura periférica em sua propriedade. "Sua mãe é a Agnes", ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. "Ela trabalha para nós há muitos anos." "Mais de 20, Chiara confirmou, ajudando-o a se levantar para continuarem caminhando. "E você cresceu na propriedade." "Nos fundos da propriedade." Ela corrigiu gentilmente, uma distinção que Marco compreendeu imediatamente. Esse pequeno diálogo revelou camadas de consciência social que ambos carregavam. Marco tomou conhecimento,
talvez pela primeira vez de forma concreta, da realidade das pessoas que viviam literalmente em sua sombra. Chiara, por outro lado, manteve sua dignidade, mesmo em uma situação onde poderia facilmente ter se vitimizado ou tentado despertar piedade. Quando finalmente chegaram à estrada principal, Chiara tentou parar diversos carros que passavam. Era tarde da noite e o tráfego era escasso, mas mesmo os poucos veículos que apareciam pareciam relutantes em parar. Chiara percebeu rapidamente que sua aparência, roupas simples, cabelos despenteados, mãos sujas de terra e sangue, não inspirava confiança nos motoristas que passavam. Eles não estão parando, ela observou com frustração crescente. Marco, mesmo ferido e visivelmente abalado, compreendeu imediatamente o problema. É a forma como pareço, ele disse olhando para suas roupas rasgadas e sujas. E você não parece alguém que eles considerariam confiável. Era uma observação dolorosa, mas honesta. A realidade social se impunha mesmo em uma situação de emergência. A aparência importava, a classe social importava, e essas distinções podiam literalmente ser questão de vida ou morte. Foi apenas quando conseguiram chegar a um posto policial na cidade que encontraram a ajuda necessária. Chiara estava quase desmaiando de exaustão quando finalmente empurrou as portas do estabelecimento, ainda sustentando Marco. O policial de plantão inicialmente demonstrou ceticismo diante da história que ela contava, mas a presença de Marco, Allianz, mudou completamente o tom da situação. O que se seguiu foi um redemoinho de atividade. Ambulâncias foram chamadas, telefonemas urgentes foram feitos e rapidamente o local se encheu de médicos, seguranças e assistentes. Marco foi levado ao hospital mais sofisticado da capital, onde uma equipe completa de especialistas o aguardava. Chiara, exausta e ainda em choque, foi questionada múltiplas vezes sobre os detalhes do resgate. Durante os exames médicos, Marco insistiu para que Chiara também fosse atendida. Suas mãos estavam gravemente feridas pelos cortes da casca da árvore. Ela tinha escoriações nos joelhos e braços e apresentava sinais claros de exaustão física. Foi a primeira vez em sua vida que ela recebeu atendimento médico de primeira qualidade, uma ironia que não passou despercebida por ela. Enquanto aguardava na sala de espera do hospital, Chiara teve tempo para processar verdadeiramente o que havia acontecido. Havia salvado a vida de Marco Allianz, não por interesse pessoal, não por expectativa de recompensa, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Era uma decisão que refletia valores que Agnes havia lhe ensinado ao longo dos anos: dignidade, compaixão e coragem moral. As primeiras reportagens começaram a aparecer ainda durante a madrugada. O desaparecimento de Marco havia sido notado quando ele não compareceu a uma reunião importante na noite anterior, e equipes de busca já haviam sido mobilizadas. A notícia de que ele havia sido resgatado por uma adolescente filha de uma empregada doméstica capturou imediatamente a atenção da mídia. Quando Marco recuperou a consciência completamente e pôde dar sua versão dos fatos, confirmou publicamente que devia sua vida à coragem e inteligência de Chiara. Ele descreveu em detalhes como ela havia arriscado sua própria segurança para salvá-lo, escalando uma árvore no escuro com apenas um canivete como ferramenta. Ela não hesitou. Marco declarou aos jornalistas que se aglomeraram no hospital. Uma jovem de 17 anos fez algo que muitos adultos experientes teriam considerado impossível. Ela me salvou. A história se espalhou como fogo. Jornais, televisões e sites de notícias cobriram o evento com entusiasmo, fascinated pela narrativa poderosa de uma jovem humilde que se tornou heroína improvável. Chiara, que havia passado a vida toda sendo invisível, subitamente se encontrou no centro das atenções nacionais. Para ela, toda essa exposição era desconfortante e surreal. Não se sentia uma heroína, havia simplesmente feito o que qualquer pessoa decente faria na mesma situação. A ideia de que salvar uma vida pudesse ser considerado extraordinário a deixava confusa e ligeiramente perturbada. Agnes, ainda recuperando-se da gripe em casa, assistiu às notícias com uma mistura de orgulho e preocupação.
Orgulho pela coragem e caráter da filha, mas preocupação com as possíveis consequências de tanta exposição. Ela conhecia bem o mundo em que trabalhava e sabia que a tensão excessiva nem sempre era uma bênção. Quando Chiara finalmente voltou para casa, na manhã seguinte, encontrou sua mãe acordada e esperando por ela. Agnes a abraçou com uma intensidade que falava de alívio, orgulho e amor incondicional. Você fez a coisa certa, Agnes disse simplesmente. Sempre faça a coisa certa, independentemente das consequências. Era um conselho que se revelaria profético, pois as consequências desse ato de heroísmo seriam muito mais complexas e duradouras do que qualquer uma das duas poderia imaginar naquele momento. Nos dias que se seguiram, a vida de Chiara foi completamente transformada. Jornalistas apareciam na propriedade querendo entrevistá-la. Estranhos a paravam na rua para cumprimentá-la. Sua escola organizou uma assembleia especial para homenageá-la. Era como se ela tivesse sido catapultada de sua existência anônima para um tipo de fama que não sabia como administrar. Marco, enquanto se recuperava de seus ferimentos, passava horas refletindo sobre o incidente. A experiência havia lhe dado uma perspectiva completamente nova sobre sua própria vida e sobre as pessoas que existiam em sua órbita, sem que ele as notasse verdadeiramente. Começou a questionar escolhas que havia feito, políticas que havia apoiado e a maneira como havia construído sua fortuna. Era o início de uma transformação que afetaria não apenas Chiara e Marco, mas toda a dinâmica familiar e social que os cercava. O que havia começado como um resgate na floresta estava se revelando como um catalisador para mudanças muito mais profundas e complexas do que qualquer um poderia ter antecipado. 2 semanas após o incidente, Marco tomou uma decisão que chocou não apenas sua família, mas toda a sociedade que acompanhava o desenrolar da história. Em uma coletiva de imprensa realizada na sede de sua empresa, ele anunciou que estava convidando Chiara e Agnes para viverem na mansão principal, não mais como empregada e filha da empregada, mas como convidadas especiais da família. Chiara salvou minha vida, Marco declarou diante de dezenas de jornalistas e câmeras. Ela me ensinou algo sobre coragem e humanidade que eu havia esquecido ao longo dos anos. É hora de nossa família reconhecer adequadamente não apenas seu heroísmo, mas também a dignidade e o valor das pessoas que estiveram ao nosso lado durante tanto tempo. A declaração provocou reações intensas e divididas. Parte da opinião pública aplaudiu o gesto como um exemplo de gratidão e consciência social. Outros criticaram como uma atitude paternalista e superficial, argumentando que gestos individuais não resolviam problemas estruturais. Dentro da própria família Allianz, as reações foram ainda mais complexas e tensas. Rose, esposa de Marco, recebeu a notícia com uma elegância superficial que mal disfarçava sua preocupação. Durante 20 anos de casamento, havia aprendido a navegar pelas decisões impulsivas do marido, mas esta parecia particularmente problemática. Não porque tivesse algo contra Chiara pessoalmente, mas porque compreendia as implicações sociais de uma mudança tão drástica na dinâmica familiar. Querido, ela disse a Marco em uma conversa privada, eu entendo sua gratidão, realmente entendo. Mas você pensou nas consequências? Para ela, para nós, para Olivia? Marco, ainda usando uma bengala devido aos ferimentos na perna, contemplou a pergunta da esposa. Rose, eu quase morri naquela floresta. Uma jovem de 17 anos arriscou sua vida para me salvar. Se isso não merece nossa gratidão e respeito, então que tipo de pessoas somos? Não é questão de gratidão, Rose replicou pacientemente. É questão de praticidade. Chiara cresceu em um mundo completamente diferente do nosso. Olivia cresceu em nosso mundo. Colocá-las no mesmo espaço pode criar tensões que prejudiquem ambas. Era uma preocupação legítima, embora Rose não expressasse completamente suas ansiedades mais profundas. A verdade era que ela temia que a presença de Chiara destacasse por contraste algumas características menos admiráveis de sua própria filha. Olivia, apesar de todos os privilégios, nunca havia demonstrado a coragem, determinação
ou consciência social que Kiara parecia possuir naturalmente. Olivia, por sua vez, recebeu a notícia com sentimentos profundamente ambivalentes. Aos 15 anos, estava em uma fase da vida onde a identidade e o pertencimento eram questões centrais. A ideia de dividir sua casa, sua família e sua posição social com alguém que até então havia sido praticamente invisível criava uma ansiedade que ela não sabia como expressar adequadamente. Por que ela precisa morar aqui? Olivia perguntou ao pai durante um jantar familiar tenso. Não pode dar dinheiro para ela? Comprar uma casa? Pagar os estudos? Por que tem que viver conosco? Marco olhou para a filha com uma expressão que mesclava paciência e desapontamento. Olivia, Kiara salvou minha vida. Ela é uma jovem extraordinária que merece nossa amizade e respeito, não apenas nossa caridade. Mas vai ser estranho, Olivia insistiu. Ela não conhece nossos amigos, não entende nossa vida. Vai se sentir deslocada. E nós vamos nos sentir desconfortáveis. Era um argumento que revelava tanto as inseguranças adolescentes de Olivia quanto as realidades concretas das diferenças de classe. Não estava necessariamente errada em suas observações, mas sua abordagem evidenciava uma perspectiva limitada sobre relacionamentos humanos e valor pessoal. Agnes reagiu ao convite com uma cautela que surpreendeu até mesmo Kiara. Durante todos aqueles anos trabalhando para a família Allianz, havia desenvolvido um entendimento aguçado sobre as complexidades das relações entre patrões e empregados. Sabia que gestos bem-intencionados podiam ter consequências imprevistas. Minha filha, Agnes disse a Kiara enquanto as duas discutiam a oferta. Gratidão é uma coisa bonita, mas também pode ser um fardo. As pessoas podem esperar que você se comporte de determinada maneira para justificar a generosidade delas. Kiara estava dividida. Por um lado, a oportunidade de viver na mansão representava acesso a recursos educacionais e sociais que poderiam transformar completamente seu futuro. Por outro lado, sentia instintivamente que aceitar poderia complicar relacionamentos e criar expectativas que não sabia se conseguiria atender. Eu não pedi por isso, ela disse à mãe. Só fiz o que achei certo. E foi exatamente por isso que ele fez o convite, Agnes respondeu. Mas agora você precisa decidir se quer aceitar as responsabilidades que vêm com esse reconhecimento. Durante uma semana, Kiara ponderou a decisão. Visitou a mansão várias vezes para conversar com Marco sobre o que exatamente o convite significava. Ele foi honesto sobre suas motivações. Sentia que o incidente na floresta havia sido um despertar para ele, uma oportunidade de reavaliar suas prioridades e valores. Não estou tentando mudar sua vida, Marco explicou durante uma dessas conversas. Estou tentando aprender com seu exemplo. Você me mostrou que coragem real não tem nada a ver com poder ou dinheiro. Tem a ver com caráter. Kiara apreciou a honestidade, mas também percebeu a complexidade da situação. Marco estava projetando sobre ela qualidades quase míticas, tratando-a como se fosse uma espécie de guru moral. Era uma responsabilidade pesada para uma adolescente que simplesmente havia feito o que considerava certo em uma situação extrema. Finalmente, após longas conversas com Agnes e reflexão pessoal, Kiara decidiu aceitar o convite, mas com condições específicas. Ela e a mãe se mudariam para a mansão, mas manteriam seus quartos separados e uma certa independência financeira. Agnes continuaria trabalhando, embora com responsabilidades reduzidas, e Kiara se comprometeria a manter suas notas escolares e contribuir com trabalho voluntário na comunidade. A mudança aconteceu em uma tarde de setembro, com uma simplicidade que contrastava com a complexidade emocional do momento. Kiara carregava apenas 2 malas com suas poucas posses, enquanto Agnes trazia algumas plantas e fotografias que transformavam qualquer lugar em lar. O quarto que Kiara recebeu era maior que toda a casa onde havia vivido durante 17 anos. Tinha uma vista panorâmica dos jardins, um closet que parecia excessivo para suas poucas roupas e um banheiro privativo com uma banheira que poderia acomodar 3 pessoas. Era luxuoso além de qualquer coisa que havia imaginado,
mas também a fazia sentir-se como uma intrusa em um mundo que não era seu. Nas primeiras semanas, a convivência foi marcada por uma polidez artificial que deixava todos desconfortáveis. Olivia mantinha uma cordialidade superficial, mas evitava interações mais profundas. Rose se esforçava para incluir Chiara em atividades familiares, mas ficava evidente que não sabiam como se relacionar naturalmente. Marco, ainda se recuperando de seus ferimentos, dedicava tempo considerável a conversas com Chiara, mas às vezes parecia tratá-la mais como um objeto de estudo do que como uma pessoa. A tensão real começou quando Chiara ingressou na escola particular que Olivia frequentava. Era uma instituição de elite onde estudavam filhos das famílias mais influentes da região. Para Olivia, que havia construído sua identidade social naquele ambiente, a chegada de Chiara representava uma complicação que não sabia como gerenciar. Os colegas de classe reagiram a Chiara com curiosidade mista com preconceito. Alguns a viam como uma celebridade menor, devido à cobertura midiática de seu heroísmo. Outros a percebiam como uma intrusa que havia ganhado acesso a um mundo ao qual não pertencia legitimamente. Poucos a viam simplesmente como uma nova colega que merecia ser conhecida por seus próprios méritos. Chiara, por sua vez, descobriu que navegar pelas dinâmicas sociais de uma escola de elite era quase tão desafiador quanto escalar uma árvore no escuro. Os códigos não escritos, as hierarquias sutis e as expectativas comportamentais eram um idioma que ela estava apenas começando a aprender. Sua inteligência e determinação a ajudavam academicamente, mas socialmente, ela se sentia constantemente como se estivesse pisando em terreno instável. Era o início de uma fase que testaria não apenas sua capacidade de adaptação, mas também sua identidade fundamental e seus valores pessoais. Os meses seguintes trouxeram uma série de revelações e tensões que ninguém havia antecipado. A adaptação de Chiara à nova realidade estava se mostrando mais complexa do que qualquer um imaginara, especialmente porque ela se recusava a simplesmente aceitar o papel passivo que muitos esperavam dela. Em vez de se conformar discretamente com sua nova posição, começou a questionar e desafiar aspectos do mundo em que agora vivia. A primeira grande confrontação aconteceu durante um jantar beneficente que a família organizava anualmente. Era um evento prestigioso, onde a elite da região se reunia para arrecadar fundos para caridades locais. Chiara foi incluída nos preparativos pela primeira vez, e sua perspectiva sobre a organização chocou a todos. "Não entendo", ela disse durante uma reunião de planejamento. "Vocês vão gastar quase o mesmo valor que pretendem arrecadar só com decoração, catering e entretenimento. Por que não doar diretamente o dinheiro para quem precisa?" Rose e Olivia trocaram olhares desconfortáveis. Essa pergunta tocava em uma contradição fundamental que elas preferiam não examinar muito de perto. "Querida", Rose explicou pacientemente, "esses eventos são importantes porque criam awareness. As pessoas precisam se sentir envolvidas e inspiradas para contribuir." "Mas quem se beneficia dessa inspiração?" Chiara insistiu. "As pessoas que recebem a ajuda ou as pessoas que a oferecem?" Era uma pergunta incisiva que revelava uma percepção aguçada sobre as motivações por trás da filantropia de elite. Marco, observando a discussão, começou a reconhecer que Chiara estava articulando críticas que ele mesmo havia intuído, mas nunca havia verbalizado. Na escola, Chiara enfrentava desafios diferentes, mas igualmente reveladores. Seus resultados acadêmicos eram excepcionais, superando até mesmo estudantes que haviam tido vantagens educacionais desde a infância. Isso criava uma dinâmica interessante em sua relação com Olivia, que sempre havia sido considerada uma aluna talentosa, mas agora se via superada por alguém que havia chegado com supostas desvantagens. "Ela está sempre estudando", Olivia reclamou com sua mãe após receber notas inferiores às de Chiara em várias disciplinas. "É como se não tivesse vida social." "Talvez você devesse estudar mais também", Rose sugeriu delicadamente. "Não é só isso", Olivia insistiu.
É como se ela quisesse provar alguma coisa o tempo todo. É exaustivo. Era uma observação que continha uma verdade dolorosa. Chiara realmente sentia que precisava provar constantemente que merecia estar ali. Cada nota alta, cada participação brilhante em classe, cada ato de bondade era uma forma de justificar sua presença em um mundo que ainda não a aceitava completamente. A tensão atingiu um ponto crítico quando Theo Müller, um dos estudantes mais populares da escola e interesse romântico de Olivia, começou a demonstrar interesse por Chiara. Theo vinha de uma família influente do setor industrial e sempre havia sido parte do círculo social de Olivia. Seu interesse por Chiara não era apenas pessoal, mas também intelectual. Ele ficara impressionado com suas perspectivas sobre questões sociais e econômicas que o faziam questionar suas próprias suposições. Ela é diferente, Theo confessou a um amigo, sem perceber que Olivia estava ouvindo. Não é apenas inteligente academicamente. Ela entende coisas sobre o mundo real que a maioria de nós nunca precisou considerar. Para Olivia, isso foi uma traição dupla. Não apenas estava perdendo a atenção de Theo, mas estava perdendo para alguém que considerava uma invasora em seu território. A rivalidade que havia sido contida por meses finalmente explodiu durante uma festa na casa dos Müller, onde várias famílias da elite se reuniam para celebrar o aniversário de Victor Müller, o patriarca da família. Durante a festa, Chiara foi apresentada a diversos empresários e personalidades influentes. Sua inteligência e perspicácia chamaram atenção, mas também criaram situações desconfortáveis quando ela questionou práticas corporativas ou políticas sociais que os presentes consideravam inquestionáveis. Essa jovem tem opiniões muito firmes para alguém tão nova, comentou discretamente a esposa de um dos empresários com Rose. E algumas delas são interessantes. O comentário era carregado de subtexto. Interessantes era um eufemismo para problemáticas ou subversivas. Chiara estava sendo marcada como alguém que poderia causar problemas para o status quo que aquelas famílias trabalhavam para manter. A situação se complicou ainda mais quando Pietro Salem, um jovem advogado que trabalhava para uma ONG de direitos humanos, apareceu na festa como acompanhante de uma das filhas da família Carmen. Pietro ficou imediatamente interessado nas ideias de Chiara e começou uma conversa aprofundada sobre justiça social e responsabilidade corporativa. Você já considerou estudar direito? Pietro perguntou a Chiara. Suas perspectivas sobre questões sociais são muito mais sofisticadas do que as da maioria dos estudantes universitários que conheço. A conversa entre Pietro e Chiara se estendeu pela maior parte da noite, deixando Olivia cada vez mais frustrada. Não apenas Theo demonstrava interesse por Chiara, mas agora um jovem profissional atraente e bem-sucedido também a achava fascinante. Ela está se exibindo, Olivia sussurrou para uma amiga, fingindo ser mais inteligente do que realmente é para impressionar os adultos. Mas a verdade era que Chiara não estava fingindo nada. Sua experiência de vida havia lhe dado uma perspectiva única sobre desigualdade e justiça que ressoava com pessoas que trabalhavam em campos relacionados. Sua inteligência natural, combinada com uma consciência social aguçada, criava uma combinação que muitos achavam irresistível. O ponto de ruptura veio quando Marco anunciou que estava criando uma fundação voltada para a educação de jovens de baixa renda e queria que Chiara ajudasse a desenvolvê-la. Era um reconhecimento público de que ele valorizava suas perspectivas e queria incorporá-las em seus projetos filantrópicos. Ela não tem nem 18 anos, Olivia protestou durante uma discussão familiar acalorada. Como pode ser responsável por uma fundação? Ela não será responsável, Marco esclareceu. Será uma conselheira, oferecendo perspectivas sobre as necessidades reais das comunidades que queremos servir. Mas por que ela? Olivia insistiu. Existem educadores profissionais, assistentes sociais, pessoas com experiência real. Marco olhou para a filha com uma expressão que mesclava paciência e desapontamento. Olivia,
Chiara cresceu na comunidade que queremos ajudar. Ela entende essas necessidades de uma forma que nenhum profissional pode entender. Além disso, ela me salvou a vida. Isso não significa nada para você? A pergunta ficou suspensa no ar, criando um silêncio desconfortável. Olivia percebeu que havia ultrapassado uma linha, mas também sentia que sua posição na família estava sendo ameaçada de uma forma que não conseguia combater diretamente. Agnes, observando as tensões crescentes de sua nova posição na casa, tentou conversar com Chiara sobre as dinâmicas familiares complexas que estavam se desenvolvendo. Minha filha, Agnes disse durante uma conversa privada, você precisa ter cuidado. As pessoas podem aceitar sua presença, mas isso não significa que aceitaram sua influência. Mas eu não estou tentando ter influência, Chiara protestou. Estou apenas sendo eu mesma. E esse é exatamente o problema, Agnes respondeu sabamente. Ser você mesma em um mundo que espera conformidade pode ser interpretado como uma ameaça. Era um conselho profundo que tocava no coração dos conflitos que Chiara enfrentava. Sua autenticidade, que havia sido sua maior força, estava se tornando fonte de tensão em um ambiente onde a manutenção das aparências e hierarquias era fundamental. Enquanto isso, Rose começou a perceber que os problemas não eram apenas sobre ciúme adolescente ou ajustes de convivência. Chiara estava genuinamente desafiando os fundamentos do estilo de vida da família, questionando práticas e valores que eles haviam aceitado sem questionamento durante décadas. Marco, ela disse ao marido numa conversa noturna, você percebe que trouxer Chiara para nossa família não foi apenas um ato de gratidão? Foi uma decisão que está mudando quem somos como família. Marco contemplou as palavras da esposa. Estava começando a compreender que o resgate na floresta havia sido apenas o início de uma transformação muito mais profunda e complexa do que havia imaginado. E essa transformação estava afetando não apenas ele, mas toda a dinâmica familiar e social que o cercava. O momento da verdade chegou de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Era uma noite de dezembro, quase um ano após o resgate na floresta, quando Chiara descobriu por acaso documentos que mudariam completamente sua compreensão de toda a situação. Ela estava ajudando Agnes a organizar alguns papéis antigos no escritório, quando encontrou uma pasta esquecida entre outros documentos. Inicialmente, pensou que fossem apenas contratos de trabalho ou documentos administrativos rotineiros. Mas ao folhear os papéis, encontrou algo que a deixou completamente perplexa. Certidões de nascimento, documentos médicos e correspondências que mencionavam seu nome e o de sua mãe em contextos que não conseguia compreender imediatamente. Mãe, Chiara chamou Agnes, que estava organizando outro armário. O que são estes documentos? Agnes se aproximou e, ao ver os papéis nas mãos da filha, empalideceu visivelmente. Era o momento que havia temido durante todos aqueles anos, a revelação que sabia que um dia teria que fazer, mas que havia esperado poder adiar indefinidamente. Chiara, Agnes disse com uma voz trêmula, acho que é hora de você saber a verdade. A verdade que Agnes revelou naquela noite transformou completamente a compreensão de Chiara sobre sua própria identidade e sobre os eventos dos últimos meses. Marco Allians não era apenas o patrão de sua mãe. Ele era seu pai biológico. A história começou 20 anos antes, quando Agnes era uma jovem universitária de uma família humilde que conseguira uma bolsa de estudos para a capital. Ela trabalhava meio período como secretária na empresa de Marco para custear seus estudos. Marco, na época, um jovem empresário ambicioso recém-casado com Rose, começou um relacionamento com Agnes que durou quase 2 anos. Eu estava apaixonada, Agnes confessou, lágrimas correndo por seu rosto. E acreditava que ele sentia o mesmo. Mas quando descobri que estava grávida, tudo mudou. Marco estava construindo sua carreira, sua reputação social. Um escândalo poderia arruinar tudo que ele havia trabalhado para construir. Marco ofereceu dinheiro para que Agnes encerrasse a gestação ou se mudasse para longe. Ela se recusou a fazer qualquer uma das duas coisas.
mas concordou em manter o segredo em troca de um emprego estável na propriedade e apoio financeiro discreto para criar a criança. Era um acordo que permitia a Marco manter sua reputação intacta, enquanto oferecia alguma forma de responsabilidade limitada. Ele sabia, Chiara sussurrou, tentando processar a informação. Durante todos esses anos, ele sabia que eu era sua filha. Sim, Agnes confirmou. Ele sempre soube. E eu também sabia que um dia você descobriria. Mas esperava que fosse quando você fosse mais velha, mais preparada para entender as complexidades da situação. A revelação explicava tantas coisas que haviam confundido Chiara. A atenção especial que Marco lhe dedicara após o resgate, sua insistência em trazê-la para a mansão, seu interesse em suas opiniões e perspectivas. Não era apenas gratidão por ter salvo sua vida, era culpa por ter negligenciado sua filha durante 17 anos. Mas também explicava a hostilidade de Olivia e a ansiedade de Rose. Em algum nível intuitivo, ambas percebiam que a presença de Chiara representava mais do que simples gratidão ou caridade. Representava um segredo familiar que ameaçava a narrativa cuidadosamente construída sobre sua família perfeita. Chiara passou a noite inteira acordada, processando as implicações da revelação. Toda sua vida havia sido uma mentira. Sua invisibilidade não era acidental, era intencional, uma forma de manter um segredo que protegia a reputação de Marco. Seu heroísmo na floresta ganhava uma dimensão diferente quando se considerava que ela havia salvado o próprio pai, sem saber. Na manhã seguinte, Chiara confrontou Marco diretamente. Encontrou-o no escritório, revisando documentos empresariais, e colocou os papéis que havia descoberto sobre sua mesa. Você sabia, ela disse sem preâmbulos. Durante todo esse tempo, você sabia que eu era sua filha. Marco levantou os olhos dos documentos e viu nos olhos de Chiara uma maturidade e determinação que o fizeram recuar. Este momento havia sido inevitável, desde o dia em que decidiu trazê-la para a mansão. Sim, ele admitiu simplesmente. Eu sempre soube. E por que nunca me disse? Por que permitiu que eu vivisse como uma estranha em minha própria família? Marco se levantou e caminhou até a janela, olhando para os jardins onde havia visto Chiara crescer à distância durante todos aqueles anos. Porque eu era um covarde, ele disse finalmente. Porque proteger minha reputação e minha família legítima era mais importante para mim do que assumir a responsabilidade por você. Porque eu pensei que poderia compensar a negligência oferecendo estabilidade à distância. E o resgate? Chiara perguntou. Mudou alguma coisa? Marco se virou para encará-la, e ela pôde ver lágrimas em seus olhos. Mudou tudo, ele disse. Quando você me salvou naquela floresta, percebi que minha filha havia se tornado uma pessoa extraordinária, apesar de minha ausência, não por causa dela. Você me mostrou uma coragem que eu nunca tive, não apenas para escalar uma árvore no escuro, mas para viver com dignidade, mesmo sendo rejeitada pelo próprio pai. A conversa se estendeu por horas, com Marco finalmente contando sua versão dos eventos e Chiara fazendo as perguntas que guardara durante toda a vida, sem saber. Ela descobriu que ele havia acompanhado seu desenvolvimento escolar à distância, que havia discretamente garantido que ela tivesse acesso aos melhores professores na escola pública, que havia lutado com a culpa durante anos. Por que agora? Ela perguntou. Por que decidir mudar as coisas agora? Porque quase perder a vida me fez perceber que estava perdendo algo muito mais valioso. Marco respondeu. Estava perdendo a chance de conhecer minha filha, de ser orgulhoso dela abertamente, de ser parte de sua vida de uma forma que importasse. A revelação criou ondas de choque em toda a família. Rose, confrontada com a verdade que havia suspeitado, mas nunca confirmado, teve que lidar com a traição conjugal e a presença constante da evidência dessa traição em sua própria casa. Olivia descobriu que a pessoa que considerava uma intrusa era, na verdade, sua meia-irmã, alguém com quem teria que compartilhar não apenas a casa, mas a identidade familiar. Você mentiu para mim,
Rose confrontou Marco numa discussão privada intensa. Durante todos esses anos, permitiu que eu tratasse sua filha como uma empregada. Eu sei, Marco admitiu, e não posso desfazer isso, mas posso tentar fazer o certo daqui para frente. E o que é o certo? Rose perguntou amargamente. Destruir nossa família para salvar sua consciência? Era uma pergunta justa, que não tinha resposta fácil. Marco havia criado uma situação onde fazer o certo por Chiara inevitavelmente feria outras pessoas que também haviam sido mantidas na ignorância. Olivia, por sua vez, teve que reprocessar completamente sua relação com Chiara. Todos os sentimentos de ciúme e rivalidade ganhavam uma nova dimensão quando considerados no contexto de irmandade. Sua hostilidade não havia sido direcionada a uma invasora, mas à própria irmã. Eu não sabia, Olivia disse a Chiara durante uma conversa difícil, mas necessária. Se soubesse que você era minha irmã, mudaria alguma coisa? Chiara perguntou. Você me trataria melhor porque compartilhamos o mesmo pai, ou me trataria melhor porque sou uma pessoa que merece respeito independentemente de nossa relação familiar? Era uma pergunta profunda que forçou Olivia a examinar suas próprias motivações e preconceitos. A descoberta da relação familiar oferecia uma oportunidade de reconstruir seu relacionamento com Chiara sobre uma base mais honesta e igualitária. Pietro, o jovem advogado que havia se interessado por Chiara na festa, ficou chocado quando soube da revelação através dos rumores que rapidamente se espalharam pelos círculos sociais da elite. Sua perspectiva sobre toda a situação mudou dramaticamente quando compreendeu as implicações legais e sociais do que havia acontecido. Isso muda tudo sobre como eu entendo sua história, ele disse a Chiara durante um encontro casual. Você não foi apenas uma jovem corajosa que salvou um estranho. Você foi uma filha negligenciada que salvou o pai que a rejeitou. A revelação também explicava a intensidade das reações de Chiara às práticas filantrópicas da família. Sua crítica não vinha apenas de uma perspectiva externa sobre desigualdade social, mas de uma experiência pessoal de ser excluída pelos mesmos valores que a família proclamava defender publicamente. Agnes, por sua vez, teve que lidar com as consequências de décadas de segredo. Algumas pessoas a criticaram por ter mantido Chiara no escuro durante tanto tempo. Outras a parabenizaram por ter protegido a filha de uma verdade que poderia ter sido ainda mais dolorosa durante a infância. Fiz o que achei melhor na época. Agnes defendeu-se quando questionada sobre suas escolhas. Talvez não tenha sido perfeito, mas foi feito com amor e com a intenção de proteger minha filha. À medida que a notícia se espalhava, Chiara teve que enfrentar não apenas as mudanças em sua família, mas também as reações da sociedade em geral. Sua história de heroísmo ganhava uma nova dimensão quando contextualizada pela paternidade negligente, criando debates sobre responsabilidade familiar e justiça social que iam muito além de sua situação pessoal. 6 meses após a revelação que transformou completamente a dinâmica familiar dos Aliens, as feridas ainda estavam curando, mas uma nova configuração familiar estava emergindo. Chiara, agora oficialmente reconhecida como filha de Marco, havia tomado uma decisão surpreendente que demonstrava sua maturidade e princípios inabaláveis. Em vez de aceitar simplesmente sua posição na família e desfrutar dos privilégios que isso acarretaria, Chiara decidiu usar sua nova plataforma para criar mudanças reais e duradouras. Com o apoio de Pietro, que se tornara não apenas um interesse romântico, mas também um parceiro intelectual, ela desenvolveu um projeto ambicioso que combinava justiça social com responsabilidade corporativa. A Fundação Chiara Alliance não era apenas uma organização beneficente tradicional. Era uma iniciativa que buscava transformar estruturalmente as condições que criavam desigualdade, oferecendo não apenas assistência, mas oportunidades de desenvolvimento sustentável para comunidades vulneráveis. Marco investiu pesadamente no projeto, vendo nele uma forma de fazer as pazes não apenas com Chiara, mas com seu próprio passado de negligência social.
Não quero apenas receber oportunidades que me foram negadas, Kiara explicou durante o lançamento oficial da fundação. Quero garantir que outras crianças não passem pelos mesmos desafios que enfrentei, não por caridade, mas por direito. O projeto chamou atenção nacional e internacional, não apenas pelo seu escopo ambicioso, mas pela história pessoal que o inspirou. Tiara se tornara uma figura pública respeitada, uma jovem líder que falava com autoridade sobre desigualdade social porque havia vivido essa realidade na pele. Olivia demorou para encontrar seu lugar nessa nova configuração familiar. Durante meses, lutou com sentimentos de culpa por ter tratado mal a irmã e com insegurança sobre seu próprio papel na família. Foi através de conversas honestas com Kiara e com a ajuda de terapia familiar que conseguiu começar a reconstruir sua identidade. Eu estava com medo, Olivia confessou a Kiara durante uma das conversas que as aproximaram verdadeiramente. Medo de que você fosse melhor do que eu em tudo, medo de que papai te amasse mais, medo de perder meu lugar. Você nunca perderia seu lugar, Kiara respondeu com sinceridade. Mas talvez pudéssemos criar um lugar onde ambas pudessem existir autenticamente. Essa conversa marcou o início de uma irmandade real entre elas. Olivia começou a se envolver nos projetos da fundação, descobrindo que tinha talento para mobilização social e organização de eventos. Sua experiência navegando pelos círculos da elite se revelou valiosa para conseguir apoio e financiamento para as iniciativas de Kiara. Rose enfrentou os próprios desafios para aceitar a nova realidade. A traição de Marco e a presença constante de Kiara como lembrança dessa traição criaram uma tensão que levou tempo para ser resolvida. No entanto, gradualmente, ela começou a ver Kiara não como símbolo da infidelidade do marido, mas como uma jovem extraordinária que merecia amor e aceitação independentemente das circunstâncias de seu nascimento. Você não é responsável pelos erros de seu pai, Rose disse a Kiara numa conversa que marcou uma reconciliação importante. E eu não posso punir você por decisões que foram tomadas antes mesmo de você nascer. Essa aceitação permitiu que a família desenvolvesse uma dinâmica mais saudável e honesta. Rose se tornou uma mentora para Kiara em questões de etiqueta social e navegação da elite, enquanto Kiara ofereceu a Rose perspectivas sobre responsabilidade social que transformaram sua própria abordagem à filantropia. Marco, por sua vez, teve que aprender a ser pai de uma jovem adulta independente e determinada. Não podia simplesmente assumir um papel paternal tradicional com alguém que havia crescido sem ele e que já havia demonstrado notável autonomia e julgamento moral. Eu perdi 17 anos, Marco confessou a Agnes durante uma conversa difícil, mas necessária. Não posso recuperar esse tempo, mas posso tentar apoiar quem ela se tornou. Agnes, finalmente livre do peso de carregar sozinha o segredo, encontrou paz na resolução da situação. Viu Kiara florescer em maneiras que nunca havia imaginado possíveis, mas também se orgulhava de saber que havia criado uma filha com valores sólidos que não se corromperam quando confrontados com riqueza e privilégio. Você se lembra do que te ensinei sobre fazer sempre a coisa certa? Agnes perguntou a Kiara durante uma caminhada pelos jardins da mansão. Sempre faça a coisa certa, independentemente das consequências, Kiara recitou. Você aprendeu bem, Agnes sorriu, mesmo quando as consequências foram muito mais complexas do que qualquer uma de nós imaginou. Pietro se tornou uma presença constante na vida de Kiara, oferecendo não apenas apoio romântico, mas também colaboração profissional. Sua experiência em direitos humanos complementava perfeitamente a paixão de Kiara por justiça social. Juntos, desenvolveram programas inovadores que a Fundação implementou com grande sucesso. Você mudou minha perspectiva sobre o que é possível, Pietro disse a Kiara durante um de seus projetos conjuntos. Você me mostrou que transformação social real requer não apenas indignação, mas também esperança prática. Theo Muller, que havia se interessado inicialmente por Kiara, se tornou um amigo respeitoso,
após compreender a seriedade do relacionamento dela com Pietro. Sua admiração por ela persistiu, mas evoluiu para um respeito profundo por suas realizações e caráter. Um ano após a revelação familiar, Chiara se formou no ensino médio como oradora da turma. Seu discurso sobre transformar a diversidade em oportunidade e sobre a importância de reconhecer nossa humanidade compartilhada independentemente de classe social foi amplamente divulgado e se tornou viral nas redes sociais. Eu aprendi que heroísmo não acontece apenas em momentos dramáticos de crise, ela disse à audiência. Heroísmo real acontece todos os dias, quando escolhemos ver e agir sobre injustiças que poderiam facilmente ignorar, quando escolhemos construir pontes em vez de muros, quando escolhemos usar nossos privilégios para elevar outros, em vez de apenas a nós mesmos. A Fundação cresceu exponencialmente, implementando programas em dezenas de comunidades e se tornando modelo para organizações similares. Chiara foi aceita em várias universidades prestigiosas com bolsas integrais, decidindo estudar Direito e Política Social, para ampliar ainda mais seu impacto. Durante a festa de formatura, realizada nos jardins da mansão Allianz, toda a jornada desde o resgate na floresta até aquele momento parecia quase surreal. Chiara, vestindo um vestido elegante mas simples, circulava entre convidados que incluíam desde moradores de sua comunidade original até figuras influentes da sociedade. Marco observava a filha com um orgulho misturado com melancolia. Orgulho pelo que ela havia se tornado, melancolia pelo tempo perdido que nunca poderia recuperar. Ela se tornou tudo que eu nunca fui, ele comentou com Agnes durante a festa. Ela se tornou tudo que sempre teve potencial para ser. Agnes corrigiu gentilmente. Você forneceu oportunidades, mas o caráter dela veio de outro lugar. À medida que a noite se desenrolava, Chiara refletiu sobre a jornada extraordinária que sua vida havia tomado. Começara como uma jovem invisível que simplesmente fizera o que considerava certo em uma situação de emergência. Essa escolha moral simples havia desencadeado uma série de revelações e transformações que afetaram não apenas sua própria vida, mas as vidas de todos ao seu redor. A última cena encontrou Chiara de pé no mesmo local da floresta, onde havia encontrado Marco 1 ano e meio antes. Pietro estava ao seu lado, e ela segurava uma pequena placa comemorativa que a Fundação estava instalando para marcar o local onde tudo começou. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse tomado uma decisão diferente naquela noite, Chiara disse, contemplando o local onde sua vida havia mudado para sempre. Você não poderia ter tomado uma decisão diferente, Pietro respondeu. Não está em sua natureza ignorar alguém que precisa de ajuda. Chiara sorriu, compreendendo que ele estava certo. Aquela noite na floresta não havia sido um momento de escolha consciente entre alternativas. Havia sido um momento onde seu caráter fundamental se manifestou automaticamente, e tudo o que se seguiu havia sido consequência natural de quem ela sempre fora. Enquanto caminhavam de volta para casa, Chiara sabia que sua jornada estava apenas começando. Havia descoberto sua família, encontrado seu propósito e desenvolvido uma plataforma para criar mudanças reais no mundo. Mais importante, havia aprendido que verdadeiro pertencimento não vem de ser aceito pelos outros, mas de permanecer fiel aos próprios valores, independentemente das circunstâncias. A história de Chiara se tornara uma narrativa sobre coragem, não apenas o tipo dramático demonstrado durante um resgate, mas o tipo cotidiano necessário para viver autenticamente e lutar por justiça em um mundo complexo e frequentemente injusto. 5 anos se passaram desde aquela noite transformadora na floresta, e o impacto das escolhas de Chiara continuava se expandindo como ondas em um lago tranquilo. A jovem que um dia fora invisível, agora estava prestes a se formar em Direito pela universidade mais prestigiosa do país, mas sua verdadeira educação havia acontecido muito antes de pisar em qualquer sala de aula formal. A Fundação Chiara Allianz havia se tornado uma das organizações sociais mais respeitadas e eficazes do país.
Com Pietro como diretor jurídico e Olivia gerenciando as relações públicas e captação de recursos, a iniciativa havia transformado a vida de mais de 10.000 jovens em situação de vulnerabilidade. Não era apenas uma questão de números, mas de vidas genuinamente transformadas, de sonhos que se tornaram realidade, de famílias que encontraram esperança onde antes havia apenas resignação. Agnes, agora com uma posição oficial como conselheira da Fundação, utilizava sua experiência de vida para orientar mães que enfrentavam desafios similares aos que ela havia superado décadas antes. Sua sabedoria silenciosa e sua dignidade inabalável tornaram-se pilares fundamentais da organização. Ela havia encontrado um propósito que ia além de simplesmente sobreviver e criar a filha em circunstâncias difíceis. Às vezes, olho para tudo isso e mal consigo acreditar, Agnes confessou a Chiara durante um de seus almoços semanais. Não apenas no que você conquistou, mas no que toda a nossa família se tornou. Marco havia se transformado de uma forma que surpreendia até mesmo aqueles que o conheciam há décadas. O empresário calculista, que priorizava lucros acima de pessoas, havia evoluído para um líder corporativo que via responsabilidade social não como obrigação, mas como oportunidade. Suas empresas implementaram políticas de trabalho que se tornaram modelo para todo o setor, oferecendo salários dignos, programas educacionais para funcionários e suas famílias, e investimento consistente em desenvolvimento comunitário. Durante uma entrevista para uma revista de negócios, Marco refletiu sobre sua transformação. Minha filha me ensinou que verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que criamos para outros. Levei 50 anos para aprender uma lição que ela parecia entender instintivamente aos 17. Rose havia encontrado seu próprio caminho de redenção através do trabalho social. Inicialmente motivada pela necessidade de apoiar a fundação de Chiara, descobriu uma paixão genuína por advocacia em questões de saúde mental. Sua experiência pessoal lidando com ansiedade e os recursos que sua posição social lhe proporcionava criaram uma combinação poderosa para ajudar outras mulheres enfrentando desafios similares. Eu passei anos vivendo uma vida que parecia perfeita por fora, mas era vazia por dentro, Rose admitiu durante um dos eventos da fundação. Chiara me mostrou que a autenticidade é mais valiosa que aparências e que vulnerabilidade pode ser uma forma de força. Olivia havia amadurecido significativamente, transformando sua experiência inicial de ciúme e insegurança em uma compreensão profunda sobre privilégio e responsabilidade. Aos 20 anos, ela se destacava na universidade não apenas academicamente, mas como líder estudantil em questões de justiça social. Sua amizade com Chiara havia evoluído para uma parceria genuína, onde cada uma complementava as habilidades da outra. Eu costumava pensar que o mundo tinha espaço limitado para pessoas extraordinárias. Olivia explicou durante seu discurso como oradora da turma de sua própria formatura. Minha irmã me ensinou que pessoas extraordinárias criam mais espaço para outros serem extraordinários também. Pietro havia se casado com Chiara em uma cerimônia simples, mas emocionante, realizada nos jardins da Fundação, com a presença de centenas de jovens cujas vidas haviam sido transformadas pelo trabalho dela. O evento simbolizava perfeitamente os valores do casal: elegância sem ostentação, celebração focada em comunidade e esperança voltada para o futuro. Theo Müller havia se tornado um empresário social respeitado, inspirado pelo exemplo de transformação da família Allianz. Sua própria empresa havia adotado práticas sustentáveis e programas de responsabilidade social que influenciaram toda a sua família e círculo social. Ocasionalmente, ele refletia sobre como um interesse adolescente por uma colega havia se transformado em uma revolução pessoal de valores. A propriedade da família Allianz havia sido parcialmente transformada em um centro de treinamento para jovens líderes comunitários. Os jardins opulentos agora abrigavam salas de aula onde adolescentes de todas as origens sociais aprendiam sobre empreendedorismo social, direitos humanos e liderança ética.
A mansão continuava sendo o lar da família, mas também servia como espaço para programas educacionais e eventos de desenvolvimento comunitário. O local na floresta onde Chiara havia encontrado Marco foi preservado e transformado em um pequeno memorial não ao incidente em si, mas aos valores que ele representava: coragem moral, compaixão em ação e a capacidade humana de transformar momentos de crise em oportunidades de crescimento. Uma placa simples marcava o local com as palavras que se tornaram o lema não oficial da fundação: faça sempre a coisa certa, independentemente das consequências. Durante a cerimônia de formatura de Chiara em Direito, toda a jornada desde aquela noite gelada na floresta até aquele momento de celebração parecia simultaneamente surreal e inevitável. Ela havia sido aceita em programas de pós-graduação nas melhores universidades do mundo, mas decidira continuar seus estudos no país, focando em direito constitucional e políticas públicas. Meu lugar é aqui, ela explicou sua decisão. Não porque não tenho ambições globais, mas porque é aqui que posso fazer a diferença mais concreta e duradoura. Sua tese de formatura sobre a responsabilidade social de empresas familiares e o papel da filantropia na transformação estrutural foi publicada e se tornou leitura obrigatória em cursos de direito empresarial em várias universidades. Não era apenas trabalho acadêmico, mas reflexão profunda, baseada em experiência vivida sobre como riqueza e poder podem ser usados para criar mudança social positiva. Agnes havia guardado cuidadosamente todos os recortes de jornal sobre a filha ao longo dos anos, desde as primeiras notícias sobre o resgate heróico até as matérias recentes sobre a formatura e os planos futuros de Chiara. Durante uma tarde de organização, as duas folhearam juntas esse arquivo improvisado de memórias. Você se lembra quando me disse que eu havia feito a coisa certa na floresta? Chiara perguntou, examinando uma foto antiga de jornal. Lembro, Agnes respondeu, e continuo acreditando nisso. Mas você sabia das consequências que viriam? Agnes sorriu com a sabedoria de quem havia vivido o suficiente para entender a imprevisibilidade da vida. Minha filha, fazer a coisa certa nunca tem garantias sobre as consequências, mas sempre tem a garantia de que você poderá viver em paz consigo mesma. Marco, observando a conversa de longe, refletiu sobre como sua própria relação com consequências havia mudado. Durante décadas, havia tomado decisões baseadas em resultados previsíveis e controláveis. O relacionamento com Agnes, a negação de Chiara, as escolhas empresariais questionáveis, tudo havia sido calculado para minimizar riscos pessoais e maximizar ganhos. Foram necessários quase 50 anos e uma experiência de quase perder a vida para compreender que algumas das melhores decisões são aquelas tomadas sem cálculo, baseadas simplesmente em fazer o que é certo. A última grande celebração aconteceu no 5º aniversário da fundação, um evento que reuniu não apenas a família e amigos próximos, mas centenas de jovens cujas trajetórias haviam sido transformadas pelos programas da organização. Era uma noite de histórias compartilhadas, conquistas celebradas e sonhos renovados para o futuro. Chiara, agora uma jovem advogada de 22 anos, observava a multidão reunida nos jardins que um dia conhecera apenas como observadora distante. Pietro estava ao seu lado, discutindo planos para expandir os programas legais da fundação. Olivia circulava entre os convidados, documentando histórias para o relatório anual que se tornara uma publicação aguardada por organizações sociais em todo o país. Marco e Rose, agora verdadeiramente unidos não apenas pelo casamento, mas por propósito compartilhado, recebiam os convidados com uma hospitalidade que refletia genuína alegria em celebrar as conquistas de outros. Agnes, elegantemente vestida, mas mantendo sua simplicidade característica, conversava com mães cujos filhos participavam dos programas, oferecendo o tipo de sabedoria que só vem da experiência vivida. Durante seu discurso na celebração, Chiara refletiu sobre a jornada que havia transformado não apenas sua própria vida, mas o conceito fundamental de família,
responsabilidade e pertencimento para todos os envolvidos. Quando era criança, eu costumava olhar para esta casa de longe e imaginar como seria fazer parte dela, Kiara disse, sua voz clara se projetando sobre a multidão silenciosa. Nunca imaginei que fazer parte dela significaria transformá-la completamente. Aprendi que verdadeiro pertencimento não vem de ser aceito em espaços que já existem, mas de criar espaços onde todos podem pertencer autenticamente. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os rostos familiares de sua família, cada um representando uma jornada única de crescimento e redenção. Minha mãe me ensinou que sempre devemos fazer a coisa certa, independentemente das consequências. Meu pai me ensinou que nunca é tarde demais para escolher um caminho diferente. Minha irmã me ensinou que rivalidade pode se transformar em parceria quando escolhemos crescer juntas, em vez de competir. E todos vocês, ela gesticulou para a audiência, me ensinaram que transformação real acontece quando escolhemos ver possibilidades onde outros veem apenas problemas. Pietro segurou sua mão discretamente, um gesto que não passou despercebido por Agnes, que sorriu com a satisfação de ver sua filha rodeada de amor e propósito. Marco, com lágrimas nos olhos, compreendeu finalmente que a gratidão que sentia por Kiara ia muito além do fato de ela ter salvado sua vida naquela floresta. Ela havia salvado sua alma, sua família e sua compreensão fundamental sobre o que realmente importa na vida. O que começou como um ato instintivo de compaixão em uma noite fria se tornou uma rede de transformação que continua se expandindo, Kiara continuou. E isso me ensina que cada escolha que fazemos para ajudar alguém, por menor que pareça, tem o potencial de criar ondas de mudança que vão muito além do que podemos imaginar. Olivia, observando a irmã falar com tanta eloquência e sabedoria, sentiu uma mistura de orgulho e admiração que substituiu completamente os sentimentos de inveja que um dia havia nutrido. Ela havia aprendido que ter uma irmã extraordinária não diminuía suas próprias qualidades, mas a inspirava a desenvolver seu próprio potencial único. Theo, presente na celebração com sua própria família, que agora incluía 2 filhos adotivos de uma das comunidades atendidas pela Fundação, refletiu sobre como aquele interesse adolescente por Kiara havia se tornado uma amizade respeitosa e uma influência transformadora em sua própria vida. À medida que a noite avançava e os convidados compartilhavam suas próprias histórias de transformação, ficou claro que o impacto do trabalho da Fundação transcendia estatísticas ou relatórios. Havia criado uma comunidade de pessoas comprometidas com mudança social sustentável e justiça, uma rede de relacionamentos baseada em valores compartilhados de dignidade humana e oportunidade igual. Agnes, observando tudo ao seu redor, sabia que sua decisão de manter o segredo durante tantos anos havia sido baseada no amor e no desejo de proteger Kiara. Agora, vendo a mulher forte e sábia em que sua filha havia se tornado, compreendia que a verdade, por mais dolorosa que pudesse ser inicialmente, sempre oferece a base mais sólida para construir relacionamentos autênticos e duradouros. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Kiara os tenha tocado profundamente. Esta jornada extraordinária de uma jovem corajosa que descobriu que salvar uma vida pode transformar muito mais do que imaginamos, nos lembra que cada ato de bondade pode desencadear mudanças inimagináveis. Para continuar descobrindo histórias igualmente emocionantes sobre superação, família e transformação, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Deixem seu like se esta narrativa os inspirou e comentem qual parte da jornada de Kiara mais os marcou. Todos os dias trazemos relatos únicos que exploram a beleza e complexidade dos relacionamentos humanos. Nos encontramos nos comentários e aguardamos vocês em nossa próxima história.